Eu creio que eu ministrei esse versículo no encontro que tivemos há 2 anos atrás, nesse mesmo lugar. Mas eu creio que resume tudo o que temos recebido com tanta graça nesses dias. E eu quero apenas destacar algumas coisas. A igreja, na verdade, ou as igrejas, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se, caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Crescia em número. Nesse final ainda eu quero impregnar a tua vida com esse versículo de fé, que há muitos anos me persegue. Estava olhando meus alfarrábios ali e vi Discipulado de Adoração 2006, lá em São Vicente. Possivelmente uma das primeiras vezes que ministrei essa palavra. Mas não é uma palavra para uma ministração, mas é uma palavra para nós caminharmos em cima como igreja. As igrejas, ou a igreja, dependendo da versão, ela tinha paz por toda a Judeia, Galileia, Samaria, edificando-se, caminhando no temor do Senhor, mas também caminhando no conforto, no consolo, no encorajamento, no poder do Espírito Santo. E por essa razão, como o meu amado João Nelson já me ensinou, é um processo, é uma sequência de princípios divinos que são somados juntos e que produzem esse crescimento espiritual na vida das pessoas, na multiplicação das pessoas. E o fator nesse culminar daquilo que estamos recebendo, e sem concordarmos juntos, mas queríamos muito que o Eduardo também pudesse repartir um pouquinho, e ele já deu essa entrada acerca desse ministério precioso do Espírito Santo. Sobre a igreja, Fred já trouxe todas as dimensões da igreja, e ontem o Dani com tanta graça nos falando da extensão do reino e a missão da igreja, seja no micro 2 ou 3, e eu quero honrar a vida do Mário Roberto, que esteve conosco na Páscoa em Porto Alegre, onde ele nos trouxe com tanta graça, não só a igreja que se reúne na casa, mas a igreja que vive, que já está. Muitas vezes nós pensamos numa multiplicação, esperando uma liderança, mas nós precisamos ver cada casa, cada família, como expressão da igreja do Senhor. Amém. E cada homem se levantando como sacerdote na sua casa, como profeta, sacerdote e rei. Então não temos mais 10 ou 15 ou 5 grupos e líderes. Na verdade, cada casa, aleluia, é expressão da sua igreja. E onde eu tiver em 2 ou 3, como nós conhecemos de cor e salteado em Mateus 18, 20, ali está a presença, o poder e o propósito de Deus. Às vezes pensamos somente 2 ou 3 discípulos, mas a tua primeira discípula se chama a tua esposa. Os teus primeiros discípulos são os filhos que o Senhor tem nos dado. Amém? A igreja, em as suas dimensões, de todas as formas, seja nesse mais micro, seja a igreja na casa que vive e a igreja que se reúne. Hoje eu recebi um WhatsApp, né? Tão lindo, vendo o filho do Daniel, o Davizinho, nosso primeiro neto, com 3 meses, já indo para a praça. Aleluia, é um bom começo. Aleluia. Quando eu olhei ali, vi a foto, né, da Tiele ali com o Davizinho na praça, junto com o Mike e a Thaís e os discípulos deles. Fizeram uma foto panorâmica, né, botando tudo ali. Que bom que ele já está começando no bom caminho. A igreja que se reúne, a igreja que vive, a congregação na localidade que faz parte da igreja na cidade. Às vezes nós confundimos a igreja local na cidade com a congregação que nós pastoreamos.
e às vezes temos uma visão míope. Nós precisamos ter uma visão ampliada de toda a igreja. Amém, amado? Na localidade. Mesmo irmãos e lideranças que não me reconhecem, ou não identificam a minha vida, o nosso grupo, como até do Senhor. Mas eu preciso ter um coração alargado para todo o corpo de Cristo na cidade. A próxima dimensão não é só a igreja na cidade, mas é as igrejas. Tivemos uma palavra profética que o Fernando introduziu aqui na quinta-feira, que Deus estaria fazendo conexões aqui. As igrejas no Brasil, não são mais do Rio Grande do Sul, não Santa Catarina, ou Paraná, ou Paranaguá, né? Aqui com Jorge, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Cuiabá, tantas localidades. Nenhum de nós é independente do outro. Se é algo que o Senhor já tinha feito no outro encontro, e nesse mais ainda, é essa ligação, essa conexão entre todos nós. Vocês dizem amém? Amém. A partir de agora, quando falar de uma localidade de Santa Cruz, você vai estar orando sobre, repreendendo esse espírito de morte, de suicídio, que esses principados que imperam naquela cidade. Você vai orar para que o André continue no trabalho do Senhor de emagrecimento. Continua nesse trato de Deus, do cuidado do Senhor. Para que haja multiplicação nessas 7 cidades que estão ao redor ali, que eles estão não somente vendo a localidade, mas tem uma visão para a região. E há essa interdependência um do outro. A igreja diz amém? Amém. Há uma autoridade, como o Fred colocou ali, uma autonomia de cada igreja local, mas não há independência. Há uma interdependência através dos ministérios apostólicos, proféticos, mas também através da tua vida, no dom que tu serves ao Senhor. A igreja pertence a Ele. Não só do Brasil. Há uma carga. Me emocionei muito ontem, porque fazemos parte um pouquinho dessa história. Samuel estava falando hoje de manhã sobre lermos as coisas da palavra. Eu tinha lido tantas vezes Mateus 28, me achava, que estava fazendo tudo. Fazer discípulos, batizando, ensinando a guardar todas as coisas. O Senhor conosco, toda a autoridade pertence a Ele. Eu estava convicto que eu estava cumprindo Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24, Atos 1, 8, tudo que o Dani nos trouxe com tanta graça ontem. Só tinha um detalhe, pulava por cima, que era todas as nações, que era o mundo, que era começando em Jerusalém, mas é para ir até os confins da terra. Para os suecos, provavelmente nós somos os confins. Eles viram que uma viagemzinha não tem nada de romantismo, não tem nada de charme, não tem nada de status, atravessar o Atlântico, né, Israel? É dureza, oh Senhor. Para eles nós somos confins, e para nós, eles são os nossos confins. Mas de quem é a responsabilidade? Tu pode levantar a tua mão. A partir desse dia, tu nunca mais vai orar pela Suécia, Bélgica, Canadá, Portugal, tantos outros países na África, tantos outros países na Ásia, China, Japão, como o Sakai nos trouxe com tanta graça. Você vai começar a orar sabendo que é para fazer discípulos em todas as nações. E esse mandamento também é para nós, é para mim, é para a congregação local que nós estamos servindo e pastoreando. É a igreja em todas as suas dimensões. Amém? Alguém falou, nós não vamos desobedecer, foi Joel? Nós vamos obedecer. Abra Atos 26. Eu estou encurtando tudo aqui, mas não há problema. É assim que Deus quis, e nós estamos muito em paz. Não tem nenhum eutico, não tem nenhuma janela, né? Está todo mundo ali sentado na beiradinha, entende? Mas tem uma mureta ali para guardar a vida do Jojó. E se cair é só 1 metro, então não tem problema. Atos 26, conhecemos de cor, versículo 19. Pelo que, ó rei Agripa, não foi desobediente à visão celestial.
mas anunciei primeiramente aos de Damasco. Onde é que era Jerusalém de Saulo, de Paulo? Onde é que ele se converteu? Em Samaria, em Damasco. Jerusalém dele não era Jerusalém de lá. A Jerusalém dele era Samaria. Era ali. Ele começou ali, pregando, fazendo discípulos, primeiramente aos de Damasco. Depois, conjuntamente, como Fred nos salientou, também em Jerusalém. Mas também por toda a região da Judeia. E até os gentios que se arrependessem, que se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Eu não fui desobediente à visão celestial. Podemos nós ser desobedientes? Nós precisamos ter uma visão macro, uma visão global. Estou falando em termos do reino. Não olharmos só para a localidade. Quanto mais nós damos e servimos, mais crescemos. Aleluia. Mais bem-aventurado dar do que receber. E quando damos, recebemos uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Continuamos enviando gente lá para o Sakai, em São Paulo, em Cotia. Porque aquela cidade como é que é a palavra em português? Megalópolis, né? Algo tão grande. Misericórdia, Senhor. Essa interdependência, ao mesmo tempo essa unidade do corpo de Cristo entre nós, essa extensão do reino no qual o Senhor nos chamou. Fred citou o episódio que eu tive em 2001 junto com o Jorge, com o Christian. Na verdade foi uma palavra profética do Christian ao presbitério na época, e o presbitério foi extremamente solícito, pronto. Eu até me abismei, porque eu conheço meus colegas que não é assim, né? De repente liberar, pagar passagem, enviar. Fiquei 1 mês lá na Suécia, pagar a passagem. Em 1 mês, menos do que 1 mês, já estava viajando, acompanhando o Christian, Romo e o Jorge. Mas ali, naquelas caminhadas pelo Estocolmo, nossa esticada em Gotemburgo, que foi um pré-começo para a obra que existe hoje lá em Kungsbacka, Deus converteu meu coração para as nações. Ainda estou aprendendo. Não sou nada, não sou ninguém. Se Deus fez, e Deus fez, eu sei que fez, mas é tudo glória dele, tudo por obra dele. Mas eu, como o Fred falou, acho que eu não me dei conta de quanto mudou a minha vida. Eu agradeço meus queridos companheiros, colegas de presbitério, porque eles foram sensíveis a Deus. Eles me enviaram, eles respaldaram, e até hoje estamos juntos como equipe apostólica e profética, servindo tantas localidades, onde somos um braço estendido. Mas houve uma conversão nossa, houve uma conversão da igreja completa em Porto Alegre. Temos uma embaixada chamada Jari, que recebe gente de todo o mundo. Seja aqui de Recife, é impossível ser de Recife, do Nordeste, não passar no Jari. Mas também os suequinhos, os belgas, os noruegueses estão aprendendo que tem um lugarzinho nos arredores de Porto Alegre, que para o homem e para o mundo pode ser que não dão nada, mas todo mundo conhece a fé que existe nos discípulos no Jari. Amém. Que precioso essa obra que o Senhor está fazendo. A extensão do reino e a missão da igreja crescendo diante do Senhor, nessa interdependência, nesse cuidado do Senhor em juntas, em ligamentos, em operação do Espírito, esse enriquecermos do Senhor através dos testemunhos. Eu lembrei de uma frase do Moisés que tem na minha Bíblia, eu reparti junto com Dani em várias localidades que nós fomos constituindo presbíteros em dezembro. Belo Horizonte, que foi uma delas, né? E foi pregando essa palavra que o Moisés nos ministrou há muitos anos atrás. E ali eu copiei uma das frases que eu ministrei junto, é não estagnarmos no encargo. Eu era um guri quando escutei essa palavra.
Já copiei essa palavra de uma outra Bíblia que já caducou de tanto uso e que não conseguia mais usar, e passei para essa nova Bíblia que já tem seus 10 anos, e ali está escrito: não estagnar no encargo. Às vezes parece que alguns de nós almejamos ao diaconato, ao presbiterato, e quando chegamos, estagnamos, como se isso seja um final. Amados, é apenas um começo. Mas é interessante que eu não preciso me afirmar no encargo para servir. A palavra fala que eu preciso servir no dom. Quando eu leio Atos 13, eu tenho na minha frente a cara do Rogério, porque ele fala sempre ali que os profetas e os mestres servindo ao Senhor, possivelmente eram ou não eram presbíteros, não cita que eles são, mas o que salienta é o dom. O que nós precisamos crescer é no serviço do dom de Deus que há em cada um de nós. E quando cada localidade, quando cada igreja local, parte da igreja na cidade, serve ao Senhor, como fala ali em Atos 13, ali nós podíamos ir longe, eu só estou citando, nos servindo ao Senhor juntos, orando, jejuando, adorando ao Senhor, profetas e mestres juntos, debaixo da unção do Espírito, gera apóstolos. Vou falar de novo. Vocês, como presbitério local, não ficando estagnado no encargo, mas servindo ao Senhor no dom profético e de ensino, pastor e mestre, juntos adorando o Senhor vai dizer: separai-me agora para a obra que eu tenho a fazer. O Senhor vai levantar cidades, o Senhor vai levantar localidades, o Senhor vai levantar bairros e setores da tua cidade, para que haja um avanço apostólico. Amém, amados? Amém. É servindo ao Senhor juntos. Amém. A segunda palavra que ele fala aqui é a respeito da paz. Ministrei outro dia lá em Belo Horizonte, lá com Marquinhos, ali com Sóstenes, toda essa palavra. E há muitos desdobramentos, mas o que eu quero tocar somente nessa noite: tu tens paz e convicção no teu chamado. A paz no lugar onde tu estás plantado. A paz. Bulhosa falou isso profetizando aqui. Nós nem conferimos as anotações um do outro a respeito do investimento do diabo contra as lideranças e contra a igreja, gerando inimizades. Sem unidade da igreja e da liderança na localidade, não há avanço. Se não há unidade, se não houver paz do chamado de Deus para a minha vida, eu sei onde Deus me plantou, eu sei os companheiros, o discipulador que Deus me colocou, os pais espirituais, aonde eu estou, no que eu estou servindo, eu estou em completa paz com Deus, comigo mesmo, com a minha esposa, aleluia, paz em todas as circunstâncias, paz diante das adversidades, paz com meus irmãos. Mário Roberto, há muitos anos atrás, quando estávamos em Rondônia, ministrando juntos em várias localidades, eu guardo desde lá a frase: em tempos de guerra não se edifica nada. Muitos de vocês devem se lembrar, o Beguinha está concordando comigo. Não estou falando agora da guerra contra o diabo, estou falando da guerra entre os irmãos, da competição, do ciúme, da inveja, do minha opinião, meu pensamento, meu valor, o que eu acho, o que eu quero prevalecer, a minha linha. Em tempos de guerra só se ataca ou só se defende, toda energia se gasta nisso. Mas quando estamos em paz com Deus, em paz uns com os outros, em paz conosco mesmo, em paz com a nossa consciência, em paz me deito e logo pego no sono. Aleluia. Nada me acusa. Em paz com a nossa esposa, em paz com os filhos, em paz com meus companheiros de ministério. Não há conflito. Não sei por que o Senhor está me tocando essa palavra, mas há presbitérios que precisam reconciliação, que estão polarizados, fragmentados, e aí não há avanço. Fred e eu estávamos falando
do testemunho de vocês hoje de manhã, Beguinha, Cícero, né, Samuel, Antônio, né, que esteve conosco no grupo, né, e o quinto, Luciano. A gente viu ali jejum, oração, unidade, e explodiu. Mas teve um regar de Deus de oração e jejum ali antes, para que todo esse contexto que Deus trouxe através do Torben encontrasse uma terra preparada. Aleluia. Paz com Deus, paz com o teu chamado. Deixa eu te contar uma piada. Uma piada, mais ou menos uma piada. Eu não sei fazer piada, mas não, tu vai entender. Um dos 3 guris se chama Michael, é o caçula. Ele era adolescente, a gente está falando de identidade. A gente está falando de segurança naquilo que somos. Ele era um adolescente, estava deitado na minha cama, tarde da noite, de repente ele entra no meu quarto e ele chega assim, quem conhece sabe o jeitinho dele, né? O João Nelson conhece bem. Ele assim, pai, gurizinho, 13, 14 anos. Pai, nós somos muito macho, né, pai? Falando em criar os homens, os filhos machos, né? Glória a Deus. Tá. Aí ele chegou assim, pai, nós somos muito machos. Pelo lado do avô, que é uruguaio, tudo tupamaro, guerrilheiro. Pelo lado da avó, nordestina. Somos cabra macho, alagoano, cabra macho. Pai, nós nascemos aqui no Rio Grande do Sul, somos gaúcho, galdério. Tudo macho. E tu é da Suécia, né? A gente é viking. Mais baixo. Eu olhei para ele assim, esquece, filho meu, que acima de tudo somos filhos de Deus. Coloquei essa brincadeirinha de uma adolescente que hoje não é mais, é um homem de Deus, cuja identidade não é Inter, ou Colorado, ou Grêmio, ou isso, aquilo, gaúcho, uruguaio, mas é filho de Deus. Transpondo isso para nosso chamado. Tu tem convicção do teu chamado diante do Senhor? Tu está em paz no lugar onde tu estás servindo com todo o coração, com todo o foco? Colossenses 4,17 fala para o Arquipo: atenta para o ministério que recebeste do Senhor para cumprires. 2 Timóteo 4, 5, 6, 7, Paulo fala para Timóteo: cumpre cabalmente o teu ministério, faça o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente. E depois ele fala de si mesmo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E Atos 20, 24 fala: em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Entretanto, o foco e o cuidado que eu tenho, parafraseando, é cumprir o meu ministério, cumprir a minha carreira, completar a minha carreira que eu recebi do Senhor, para anunciar o Evangelho da graça de Deus, para pregar o reino. O Senhor quer que nós saiamos para nossas casas, para nossa família, esposa, filhos, com essa convicção, em paz. Eu sei para o que Deus me chamou. Atos 27, 13, por aí, vai falar: o Deus a quem eu sirvo, e a Deus a quem eu pertenço, e a Deus a quem eu sirvo. Somos homens de Deus, servindo ao Senhor, mas nosso primeiro lugar pertencemos a Ele, debaixo do governo dEle, debaixo da graça dEle. Antes de passar para o próximo, já contei isso para alguns. Há muitos anos atrás, estava lendo um livro de um amado irmão chamado Shell Huber. Ele esteve no Brasil, ministrou conosco lá em Porto Alegre, há muitos anos atrás. Ele já é falecido, já está na glória. Era um profeta, um apóstolo de Deus. E ele escreveu um livro sobre o apostolado. Como guri ainda jovem ali, já estava no presbitério, mas recebendo do Senhor
alguma impressão de que Deus queria, olhando para os meus maiorais ali, João Nelson, Rogério, Moisés, Erasmo, os queridos companheiros, Ismael, amado, todos servindo no apostolado, depois incluindo Otka, Moacir, né? Zé Gustavo agora e o Jimmy, os queridos, mas naquela época vários deles não estavam ali. Eu li aquele livro e eu tive um rompante para com Deus. Eu praticamente joguei aquele livro no chão e eu disse audivelmente: isso nunca acontecerá comigo. Naquele momento o Espírito Santo me deu um cascudo, né? Uma carraspana, né? Puxou as orelhas. E eu senti que eu estava em terra santa, que eu não podia argumentar com Deus, porque a palavra do Senhor foi fortíssima: não diga isso. Eu me assustei. Eu chamo quem eu quero, disse o Senhor. Eu uso quem eu quero. E eu posso fazer o que eu quero com quem eu quero. Eu não pedi a tua permissão, ou se tu tem ou não tem condições. Parafraseando aqui, eu te chamei, não resista. E a partir daquele dia eu fiquei em paz. Senhor, seja o que tu queres. Eu não quero estagnar. Eu não estou dizendo que eu ficar no presbiteriado é estagnação. Não entenda mal. Eu só saí do presbitério a forceps. Meus colegas sabem o quanto Moisés chegava assim: tu tem que escolher. Eu disse: Jesus, eu quero permanecer. Eu amo o presbitério, eu amo meus companheiros, eu amo a igreja local. Mas quando o Senhor chama para tu andar em paz, tu precisa obedecer ao Senhor. De novo, Eduardo Bulhosa profetizou, porque está escrito naqueles meus alfarrábios: você precisa sonhar de novo. Através de 2 ou 3 testemunhos da palavra é confirmada. Você precisa de novo sonhar com novos sonhos, novas localidades, a multiplicação em todos os setores, cada rua, cada bairro saturada pelo evangelho do reino de Deus, pelo poder de Deus. Discípulos, famílias convertidas para o reino de Deus. Sonhar com multidões se convertendo ao Senhor, com cidades, com estados, com países. Começa a sonhar e o Senhor vai te falar. Não estagne no que alcançou. Que glória, que bênção, tudo que Deus já deu, mas é apenas o começo. A igreja diz amém. Edificando-se, nem vou entrar, nós somos quase, ia brincar aqui, né? Mas o Alexandre está na minha frente aqui, carecas, né? Estou brincando. Oh, Jesus. Sobre a edificação. Não preciso falar sobre isso. Todos nós sabemos dessa palavra do Senhor, a palavra que nos edifica, o Senhor que nos edifica, as juntas e ligamentos que nos edificam. A palavra diz em Atos 20, 32 que o poder de nos dar herança e nos edificar. Já citamos aqui em Mateus 7, aquele que pratica, ouve e pratica, é aquele que edifica a sua casa. Efésios 2:20 fala que nós somos edificados sobre os apóstolos e os profetas. E eu sempre me lembro que Mateus 16, 18, quando fala de Jesus, eu edificarei, Mateus 16, 16, né? Eu edificarei a minha igreja. Faz um exercício comigo, respira. Mais uma vez. Pode respirar tranquilo. É o Senhor que edifica. Não fica tenso. Aleluia. Descansa. Fala a Deus. A igreja tem cabeça. Amém. Se chama Jesus. A edificação pertence a Ele. Isso que o André falou e Bulhosa, às vezes nós ficamos tão tensos. Eu digo por mim, ficamos tão tensos, ficamos tão apreensivos, e parece que se nós não estivermos juntos para ordenar, resolver aquela situação, aquilo lá não vai dar certo. Sempre me lembro de novo do meu querido discipulador Rogério. O Espírito Santo é capaz de fazer obra. Ele é poderoso. É Ele que edifica. Quero concluir
depois, mais adiante, sobre o Espírito Santo, mas aproveitando aqui, tu sabias que a oração em línguas é para edificação? Todos nós sabemos, né? Quanto tempo tu investe nisso? 1 Coríntios 14 fala sobre isso, né? Versículos 2, 3, 4, 5 ali, fala sobre a questão da igreja na reunião pública, e aí claro que a profecia é muito mais edificante, né? Do que apenas a oração em línguas sem interpretação. Mas a palavra fala ali que é quem ora em línguas, assim mesmo se edifica. Isso é confirmado em Judas, versículo 20. É óbvio que não é o Judas que se enforcou, é o irmão de Jesus, né? Mas ali a palavra fala que orando no Espírito, edificando a vossa fé santíssima. Nós fomos cheios de fé aqui com a palavra que foi anunciada. Romanos 10, 16 fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir o querigma de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra. Mas a fé é fortalecida, turbinada, edificada com a oração em línguas. Aí alguns irmãos, eu sei que me questionam, porque se eu estou orando em línguas na congregação, precisa haver intérprete. E vocês ouviram ontem, primeira noite, quando o Fred rompeu, tinha uma voz de exaltação tão grande que eu não identifiquei que a voz era do Fred. Olha que eu conheço ele desde desde nascer. Mas havia uma glória, aquela língua se sobressaiu. É diferente da língua que eu estou orando aqui com ele ou aqui na frente, né? Uma língua que eu fui orando para abraçar o André, né? Naquele culto. Oh, Jesus. É uma língua que é edificação própria, não precisa haver edificação. Estou orando no meu espírito, mesmo que não precisa haver interpretação, né? Mesmo que eu estou orando em voz alta, né? numa tonalidade mais ou menos, né? Mas quando Deus levanta uma língua que é para interpretação, é algo distinto. Essa tem que ter interpretação. E vocês viram que teve várias interpretações. E depois até no final o Chico trouxe aquilo que me parecia, não que eu sou expert, não é isso, porque havia uma exultação. Havia uma glória de Cristo através daquelas palavras. Eu já encontrei gente entre nós, nesse mover aqui, não falando em línguas, não encorajando, não estimulando, não proporcionando. Eu quero dizer pelo menos com todo o coração, com todo o carinho, a palavra tem uma palavra apostólica: não proibais falar em línguas. Está lá em 1 Coríntios 14. É claro que tudo é com decência e com ordem. E se aquelas línguas que deixou de ser uma edificação, a própria, particular, para ser uma língua que se sobressai, essa precisa haver interpretação. Aí acontece e ninguém interpreta. Aí eu vou te dizer uma coisa: que vergonha nossa, porque nós precisamos ser os primeiros a interpretar. Quem ora em línguas, ore para que possa interpretar. Quem ora em línguas e interpreta, ore para que possa profetizar. Amados, é para todos profetizarem, é para todos orarem, é para todos interpretarem, é para todos manifestarem toda a palavra que nós recebemos ali. Isso é edificação. De manhã aqui no final, Beguinha, posso falar assim, né? Porque já está no crachá, né? Meio estranho para nós gaúchos assim, mas tu é tão simpático, deu vontade de te dar um beijo. Vou te dar ainda depois, tá? Mas assim, tu é tão fofinho, né? Eu imagino a tua esposa deve ser muito apaixonada por ti, porque eu fiquei enamorado por ti, assim, tu é tão querido. Tu transpira Jesus. E no final, ele, o Samuel, e eu me encostei ali, e nós três orando em línguas. E começou a pegar fogo. Oh, glória. Oh, glória. Está acontecendo. Nós fomos edificados. Só do meu espírito, orar com o espírito dele, orar com o espírito do Samuca ali, nós orando junto, comunhão do espírito. O Senhor não deu uma palavra em línguas para a interpretação, mas nós estávamos sendo edificados. Essa é a nossa prática diária. Tem alguns irmãos que tu toca e tu chega perto, tu começa a orar. Lembro sempre do Vilmar, né, Rogério? O Vilmar transpira
respira pelos poros o Espírito Santo. Alguns de vocês conhecem. Nosso querido lá em Garopaba. Quando você aperta alguns irmãos, espontaneamente o Espírito começa a orar em línguas. E tu é fortalecido no Senhor. Amém? Aleluia. Caminhando. Amei a palavra Samuel. Vou caminhar mais. Se eu já caminhava 4 a 5 vezes por semana, agora para aumentar a testosterona, vou caminhar mais ainda. Estamos com 57, né? Alguns níveis começam a baixar. Né? Oh, Jesus, são performance, né? Não posso falar muito, está sendo gravado, né? Oh, Jesus. Mas nós estamos brincando ali, a gurizada estava falando ali, não vou dizer quem, né? Mas a turma vai chegar com um gana em casa, né? Vão preparando as esposas. Olha, querido, estou chegando. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, Senhor. Sabia que ali está escrito caminhando? É a mesma palavra ide, fazer discípulos. É a mesma palavra indo, fazer discípulos. É a mesma palavra ide e preguei o Evangelho. O caminhando ali em Atos 9, 31 é a mesma palavra. É caminhar com um propósito. É caminhar com definição. É caminhar com alvo. Sendo e fazendo discípulos. Proclamando, anunciando, testemunhando, ministrando, curando, os sinais seguindo. Se alguém quer alguma base bíblica, eu sempre brinco com meus colegas, acho que é Lucas 13, né? Lucas 13, 17, acho que é, vou abrir ali para ti. Que Jesus, palavra do Mestre, palavra do Senhor, não tem discussão. Ele diz, importa contudo caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã. Lucas 13, 33. Descobri um dia esse versículo. Importa caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã. Não sei se é para só ter coragem ou aumentar os níveis, mas importa caminhar para ver as multidões aflitas, para ver os necessitados, para nos encher de compaixão pelos perdidos. Amém? Caminhando no temor do Senhor. Tinha muito para falar, mas quero apenas tocar. De novo fala sobre as pedras. Me tocou muito o testemunho do teu guri, Beguinha. Qual é o nome dele mesmo? André. Profeta de Deus. Abençoamos o André. Amém. Que ele nunca vai perder esse fogo. Amém. Ele nunca vai perder. Amém. Nunca vai desviar esse fervor do Espírito. Sendo um homem cheio, fervoroso de Espírito. Obrigado, Senhor. Mas eu comecei a pensar nas minhas pedras. Nada ilícito, nada pecaminoso, mas aquele que nos rouba, distrai, nos atrai. Acho que o maior ídolo hoje que todos nós precisamos nos cuidar é esse Deus entretenimento. Deus da diversão, Deus da internet, Deus da televisão, Deus dos séries, Deus dessas coisas assim. Eu não sei se tu, graças a Deus, não estou falando nem de algo impuro, algo sujo. Graças a Deus. Por mais que pode ter isso aqui. Obreiros que lutam com isso, que são escravos ainda, e que precisam ser libertos diante do Senhor. Mas estou falando daquilo que é até lícito. Às vezes nosso coração é tomado. E olha que eu gosto de futebol. Sou colorado por imposição. Outro dia eu conto a história para quem quiser. Não foi nem opção, porque senão eu apanhava de 46 guris lá no orfanato. Todos eram colorados. Virei colorado. Não tem dúvida. Internacional. Depois se quebrou a maldição familiar, porque os guris todos nasceram gremistas ali, segundo Moisés. Brincadeira. Mas se o futebol começa a tomar o lugar, se tu te inflama mais pelo partido futebol, pelo time, do que pelo Senhor, estamos muito mal. A leitura, eu gosto muito de ler. Mas será que a minha paixão sempre é a palavra de Deus? O tempo que eu gasto, Deus falou comigo, é uma pedra. Às
vezes a gente trabalha tanto que a gente se dá o direito, agora eu preciso relaxar. Vou sentar na frente da televisão, vou descansar. Eu tenho o direito. Me cansei muito, me desgastei pela obra, aconselhei, ministrei, viajei. É uma pedra. Eu não estou dizendo de novo que não precisamos descansar, precisamos descansar. Precisamos ter o repouso, mas um descanso no espírito. Estou falando de um descanso espiritual. Que pedras precisamos tirar? Precisamos caminhar no temor do Senhor. Vou ler esse texto de 2 Coríntios. Na vinda da Argentina, agora estava ministrando em Rosário há poucos dias atrás, lá com o amado Victor Rodrigues, e na volta li um livro que há muitos anos já devia ter lido, mas do John Bevere, sobre Movidos pela Eternidade. Maravilhoso, recomendo. O Dani tocou sobre isso ontem. 2 Coríntios 5. Nós, debaixo desse temor de Deus, 2 Coríntios 5, 10 e 11, porque importa que todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo, para que cada um de nós receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. Conhecendo o temor de Deus, sabendo que nós vamos prestar contas por toda palavra frívola, por toda atitude, por cada motivação, pela força que nós fazemos as coisas, se é na força do Senhor, se é motivado para o Senhor, se foi o Senhor que nos mandou, se é para a glória dele, se é para a nossa glória. Tudo vai passar o filme diante do Senhor. Nossa salvação está firmado pela obra de Cristo na cruz, mas nós vamos prestar contas com tudo que temos recebido do Evangelho do Reino, senhorio de Cristo, cheio do Espírito Santo, cheio de santidade, cheio do temor do Senhor. Eu vou prestar contas por toda a herança que eu recebi dos meus colegas, por toda a herança que eu recebi do Moisés, do Erasmo. Eu vou prestar contas da herança que eu recebi do Senhor, através dos meus irmãos, dos discípulos, da minha esposa, dos meus filhos. Eu preciso andar no temor de Deus, porque eu vou prestar contas a Ele. Que isso encha nosso coração de tremor e santo temor. Isso não é legalismo, isso não é medo. Eu não tenho nenhum medo de Deus, mas quando Ele diz John, eu me arrepio. Como eu contei do episódio do livro. Temos lido muito Malaquias como presbitério. Malaquias 3, olha que versículo. Malaquias 3, a recompensa para ti. Os que temiam ao Senhor diziam uns aos outros. Versículo 16. 3:16. Os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. E o Senhor atentava e ouvia. E havia um memorial escrito diante de Deus, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão para mim, diz o Senhor, tesouro particular naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve, que o obedeça. A diferença entre religiosidade, a diferença entre apenas servir tecnicamente e superficialmente, e entre servir ao Senhor de todo o teu coração com tremor e temor. A recompensa. Você e eu seremos um tesouro particular. O Senhor vê, o Senhor ouve aqueles que temem ao seu nome e se lembram do seu nome e que vivem nessa integridade. Eu quero até o fim combater o bom combate. Eu quero até o último suspiro cumprir cabalmente o ministério. Eu quero guardar a fé, porque eu aguardo do meu Senhor amado a coroa. Caminhando no temor.
santidade. Mundanismo. Interessante que Deus tocou. Eles não foram muito diretos aqui, né? Mas certamente tinha possivelmente música que não era do Senhor, livros que não são do Senhor. Não estou falando do filho do André, estou falando dos nossos filhos. Às vezes o convívio do mundo é tão forte. Me impressionou a questão da roupa. Nunca tinha pensado nisso. Que é um espírito junto com a moda que se acha, né? Estou me achando. Por isso que eu uso Tommy Hilfiger, né? Estou brincando aqui, né? Estou me achando. Não. Parece que é um espírito. Nunca tinha pensado nisso. Que coisa. Não estou dizendo que você não pode usar marca. Eu uso algumas pela qualidade. Música, bebida, filme, seriado. Esse sistema está corrompido. Você e eu, líderes, somos modelos? Ou eles veem em nós uma permissividade que até nós podemos administrar, uma liberdade que nós nos damos, mas que na verdade não impulsiona eles para a santidade, mas empurra eles para chegar o mais perto do mundo possível e ainda continuar dizendo: não, eu não pequei. Eu já aprendi desde cedo que eu tenho várias barreiras de contenção e eu tenho que me chegar o mais perto de Deus e não o mais perto do mundo. Qual é as nossas pedras? Quero concluir caminhando no consolo do Espírito Santo, caminhando no conforto do Espírito Santo, caminhando na coragem do Espírito Santo. Testosterona pura, sem o Espírito Santo, me faz virar apenas machão. Mas a testosterona do Espírito Santo me faz um homem cheio do Espírito Santo, ousado, intrépido, guerreiro, ao mesmo tempo meigo, manso, humilde, quebrantado, maleável, cheio de gás do Senhor. A coragem do Espírito Santo. Não é na força do homem. O meu braço não consegue produzir nada. Teve um irmão aqui que recebeu João 15 a respeito de permanecermos nele. E permanecendo nele nós vamos dar muito fruto. E sem ele nada podemos fazer. O Espírito Santo. De novo, desculpe citar o Rogério, como é maravilhoso. 2 Coríntios 3, a partir do versículo 5, o ministério do Espírito, o qual nos habilitou para um novo ministério, uma nova aliança, não mais da letra e da carne, mas agora do Espírito. E a nossa suficiência, ela vem do Senhor. Quanto mais sobre e excelente é esse ministério do Espírito Santo em cada um de nós. Não é nós que possuímos e controlamos o Espírito e a sua manifestação, ou o dom do Espírito, mas é o Espírito Santo que nos possui e nos controla. Deixa eu dar uma pitadinha. Muita coisa já está mudando, graças a Deus. Mas em muitos lugares eu tenho visto uma carência. Há uma forte ênfase no arrependimento e devemos continuar. Há uma forte ênfase no batismo e nós devemos enfatizar e continuar. O batismo em Cristo, imersão em Cristo, morte e ressurreição em Cristo Jesus. Todo aquele que é batizado em Cristo, de Cristo é revestido. Todavia, entretanto, porém, parece-me que quando se chega no batismo do Espírito Santo, dos novos convertidos, ou até dos nossos próprios filhos, dos adolescentes e jovens, ou até de irmãos que se convertem com mais idade, não há a mesma urgência, intensidade, clareza e fé. Parece que somos mais teóricos. Estou me incluindo contigo. Ministramos sobre o fundamento e há uma concordância que isso é importantíssimo. Às vezes oramos um pouco, a pessoa não recebe, não flui, não se apropria pela fé, não há nenhuma manifestação bíblica, seja línguas, profecia, sonhos, visões. E nós deixamos assim.
Amado, querido companheiro, está errado. Tive essa conversa alguns anos atrás com o Mário Roberto. Isso não se restringe a um grupo, a uma rede apostólica, né? Todos nós precisamos nos olhar. Eu tenho viajado por tantas localidades e parece uma insistência do Espírito, porque eu fico até com vergonha, mas de novo, o Senhor sempre leva a ministrar batismo do Espírito Santo. E cada vez que eu me lembro disso, eu me lembro as mãos do Erasmo, as mãos do presbitério, me ungindo. Vai fazer 30 anos. Oh, Jesus amado, ungindo as minhas mãos. E o Erasmo, cheio do Espírito, dizendo: daquilo que eu recebi, eu transmito sobre a tua vida. As tuas mãos vão impor as mãos sobre as pessoas enfermas ou as pessoas para serem cheias do Espírito Santo. Mas isso não é para um, é para todos. Tenho visto filhos, adolescentes, jovens. E outro dia escutei num certo conselho ali, num certo concílio, como é que eu posso dizer assim, certo grupo de ministérios, falando que entre eles havia pastores, presbíteros que não eram batizados no Espírito Santo falando em línguas. E eu quase caí da cadeira. Disse: meu Deus, onde é que nós estamos? Que o Senhor nos guarde, nos livre. Precisamos deixar de ser teóricos. Precisamos ser práticos. Todos os discípulos passam bem pela porta, bem na do alto, cheio do Espírito Santo. Habitação, regeneração, tudo isso, mas também precisa o derramar, o batizar, o saturar do Espírito Santo em cada um de nós. E como o meu querido companheiro Jonelson sempre fala, há um batismo do Espírito, mas há um se encher do Espírito todos os dias. Hoje, claro, você já foi cheio do Espírito. Claro, ontem também, anteontem também. Mas fora do retiro aqui, é normal sermos cheios do Espírito. Transbordando, saindo pelos poros, figuradamente, pelo Espírito Santo. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Transbordando. De graça, de unção, de alegria, de palavra profética. Crescendo. Você já ora em línguas, que bom, mas é apenas o começo. Agora, Senhor, eu quero orar em línguas para interpretação. Senhor, agora eu quero interpretar essas línguas. Senhor, agora eu quero profetizar. Não é ilícito desejar, a palavra fala desejar com zelo, significa estar disponível para o Senhor. O exemplo que eu sempre dou, e tu sabe disso, é estar com o sinal ligado, estar debaixo da área de cobertura, estar ligado em primeiro lugar, porque às vezes o celular está desligado e não pode receber chamada. Às vezes, né, eu não vou falar das irmãs aqui, né, porque as nossas esposas estão em casa, mas tu já tentaste, tá certo o verbo? Tu já tentou, não, você já tentou ligar para tua esposa? Em primeiro lugar, está em algum lugar desaparecido. Até ela achar o celular no meio da bolsa, já caiu. Já. Mas claro, isso é só brincadeira, é só as esposas de Porto Alegre. Você está entendendo? Eu preciso estar com a bateria cheia para não estar. Acabou a bateria. Debaixo de área, de cobertura, ligado, disponível. Senhor, usa-me, amém, para curar, para libertar, para ministrar, para orar, para profetizar, para gerar fé pela palavra, para trazer palavra de discernimento, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Senhor, eu quero ser usado por Ti. Cada um tem. Amém, querido? Amém. Ministério do Espírito Santo, consolo do Espírito Santo. Aleluia. Onde o manifestar, a manifestação do Espírito se torna diário, corriqueiro, não somente aqui no encontro, nas reuniões, muito mais lá fora. Eu mesmo quero aprender isso muito mais. Eu não tenho nenhuma timidez de fazer aqui ou em qualquer lugar, mas ainda na rua eu reconheço que às vezes sou tímido. Já que
quebrei muito a cara, já quebrei paradigmas e tabus. Na caminhada onde eu faço ali, na rua onde nós moramos, ali perto, ali na Cal Rivers, muitas vezes na conversa com amigos ali que a gente tem de caminhada. Outro dia eu perguntei para ele, disse: posso orar contigo? Estava com uma dor aqui. Paramos no meio da avenida, ele tem um contexto católico, e foi orando sobre ele. Eu fiquei mais feliz do que ele, né? Ele não foi totalmente curado, mas depois oramos de novo, depois perguntei como é que ele estava indo, e ele cheio de alegria, agradecendo. Mas ainda eu sou um leão aqui, mas às vezes um gatinho fora. Só eu, não estou falando de ti, estou falando de mim. Eu estou confessando o meu pecado ainda. Eu quero ser ousado, intrépido, em toda parte, em todo lugar. Muitas vezes por misericórdia Deus ouça e faz, mas ainda há muito mais. Precisamos reconhecer que nossos queridos que nos visitaram, né, que estiveram aqui com vocês, eles têm uma gana, uma ousadia, uma intrepidez, uma mobilização que nós precisamos, coragem e vergonha, reconhecer que com tudo que temos recebido, não temos proporcionado a mobilização de todo o corpo, com poder, com sinais e com prodígios, com o evangelho do reino, com tudo que Deus quer para cuidar dos discípulos na consolidação e no cuidado deles. Nós estamos começando. Do norte ao sul, seja de Santa Cruz, seja São Paulo, oh Senhor, seja Campina Grande, seja Recife, em toda parte, em todo lugar, o Senhor nos leva para essa obra. Qual é o fruto de tudo isso? É que Ele vai dar um crescimento muito grande. Quero concluir com João 4, aplicando que o fruto de tudo isso, eles cresciam em número. Dani falou que a frutificação e a multiplicação e o fazer a obra está ligado com a adoração. Em João 4 diz que o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E logo depois ele fala que a minha comida e a minha bebida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e a realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda falta 4 meses até a ceifa. Eu, porém, vos digo: erguei os vossos olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Há muitos anos atrás, lá no Jair, Deus me deu essa palavra. Através da Marley, uma irmãzinha. Assim como João 4 fala da mulher samaritana. Através de uma mulher que se encontrou com Jesus. Na casa do Zé Gustavo e da Madalena, que hoje é um dos companheiros de ministério. Depois ajudados pelo Thelminho, Simone, Job e a Miriam, né, no vínculo que estamos servindo, através de uma mulher. Depois fala no versículo 39, muitos se converteram ao Senhor. Depois no versículo 41, se não me falta a memória, fala que muitos outros se converteram ao Senhor. E depois em Atos 8, quando fala de Filipe em Samaria, fala que as multidões unânimes vieram ao Senhor. Eu quero que tu faça um exercício nesse final de noite. Que tu começa a ver que através de uma pessoa, de um casal, numa casa, numa localidade, num bairro, numa cidade ou num país, há muitos que vão se converter. E depois desses muitos, há muitos mais. E atrás desses muitos mais, há uma multidão. Ergue os olhos e comece a sonhar com a colheita. Começa a gerar pela fé milhares de homens e mulheres, jovens, filhos, adolescentes, que vão se render ao Senhor, cheios do Espírito Santo, cheios do reino de Deus, e que por sua vez vão proclamar e vão gerar uma multidão para a glória dele. E tu, meu irmão, vai fazer diferença eterna em dezenas e centenas, e por que não milhares, e por que não dezenas de milhares de vidas, em dezenas e centenas de localidades.
Receba fé nessa noite em nome do Senhor Jesus. Como igreja e igrejas, cheio do governo de Cristo, que Ele é a nossa paz, nós vamos nos edificando diariamente, e nós vamos caminhando no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo, no seu encorajar, no seu Red Bull, no seu energizar cada um de nós para coisas ousadas. Em Deus faremos proezas. O Senhor dará as vidas em nome do Senhor Jesus. Tu pode aplaudir o Senhor? Aleluia. 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 Receba a fé. Receba a fé nessa noite, uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Fé de que tu serás pai de nações. Como disse o querido Fernandinho, sai da tua tenda, sai da caverna, sai da depressão, sai da mesmice, da rotina e da passividade. Contempla as estrelas, porque o Senhor tem uma multidão de vidas, tem centenas de cidades para ti. O Senhor te chama nessa noite para contemplar a herança dele para a tua vida. É para isso que nós somos chamados, para a extensão do reino e para a missão da igreja, né, no mundo, em nome do Senhor Jesus.